Meus queridos jovens de todas as idades, meus queridos amigos, senhoras, senhores, que Jesus esteja entre nós. Eu estou observando que a plateia hoje realmente está animada pela juventude física. O nosso tema envolve 3 aspectos: o jovem, o evangelho e a felicidade. Qual é a relação entre jovem e evangelho? Primeiro, Jesus foi um jovem no plano físico. Tinha mais ou menos 30 anos quando começou a sua missão, mas aos 12, 13 anos já estava pregando no templo para os doutores de Jerusalém. Todos os discípulos de Jesus foram jovens, fisicamente falando. João tinha 16 anos, Tiago, maior e menor, em torno de 17, 18. O máximo, o mais velho dentre todos era Pedro, que não havia ainda chegado aos 26 anos. Todos da faixa entre 16 e 26 anos. O mais velho era Jesus. 11 galileus e um só judeu organizavam o colegiado de 12 apóstolos. Jesus teve discípulos de todas as idades, porém os mais próximos eram os jovens. E nós observamos a juventude fomentando o progresso intelectual e moral do nosso planeta. Joana d'Arc, muito jovem, organizou um pensamento de liberdade e veio, através da sua mediunidade, orientar o povo, o governo francês, naquela luta inacabada entre França e Inglaterra. Buda, muito jovem, buscou a sua autoiluminação. O grande pensador, cientista, o maior dentre todos, Isaac Newton, muito jovem, com apenas 25 anos, desenvolveu toda a sua teoria, compondo as 3 leis básicas da física. Observamos também que João Batista, o primo de Jesus, muito jovem, começou a pregar no deserto. Moisés, ainda convivendo nos palácios reais do Egito, muito jovem, se dedicou às ciências, se dedicou à arquitetura, organizando, fundando cidades, monumentos, dando prosseguimento à construção de monumentos que o imortalizariam. Nós observamos o jovem na ciência, na engenharia, através de Copérnico, de Kepler. Copérnico conseguiu ser o grande discípulo, o grande aluno de Sócrates, ou melhor, de Platão. Platão também, muito jovem, com 15 anos, já conseguia absorver todo o ensino de Sócrates. E Sócrates, muito jovem, aprendeu os princípios básicos de Pitágoras, que veio antes dele, que também muito jovem fundou uma cidade denominada Cidade da Fraternidade. Todos os grandes mestres, santos e heróis, tiveram o seu germe, a sua semeadura, durante o estágio da puberdade, entrando na juventude física. Espíritos maduros, espíritos envelhecidos pela maturidade moral, intelectual, e que não tiveram medo de ousar, medo de tentar. Muito jovem, Allan Kardec começou a escrever. Era filho de um juiz
que lhe deu a oportunidade de conhecer os melhores autores, as mais belas obras de todos os tempos. Victor Hugo, muito jovem, começou a escrever as mais belas canções, poemas. William Shakespeare, muito jovem, começou a escrever os seus mais belos poemas, se imortalizando dentre todos os pensadores da Inglaterra. Observamos também que nas áreas médica, na ciência, na química, na fisiologia, na física, nós observamos o entusiasmo de Maxwell, muito jovem, com 18 anos, aprendendo e desenvolvendo toda a tese da eletricidade, da física elétrica. Joule, da mesma forma. Observamos o grande sonho de liberdade de Abraham Lincoln, muito jovem e independente, sonhava em um dia ser presidente dos Estados Unidos. E não somente homens, e não somente mulheres. Nós observamos muitos jovens dando suas vidas para o bem de um ideal, em benefício daquilo que acreditam. É ilusão imaginarmos que o jovem não tem maturidade para assumir grandes compromissos. Em nossa opinião, um dos mais belos espíritos que já pisou no Brasil, brasileiro, Dom Pedro II, muito jovem, com 13, 14 anos, com 15 anos, já era um poço de sabedoria, uma mente genial, um homem já intelectualizado. O seu pai, Dom Pedro I, o amava e o admirava. Quando o Marechal Deodoro da Fonseca, juntamente àqueles que coordenavam e lideravam o movimento republicano, sabiam que deveria ter um respeito profundo a Dom Pedro II. E Dom Pedro II não ofereceu resistência. Amou o Brasil até os últimos dias de sua vida física, um país jovem, com gente jovem, e o seu maior herói jovem, Dom Pedro II. Temos também e visualizamos aqueles sonhadores da independência como Tiradentes, muito jovem, sonhava com a independência do seu país. Hoje nós encontramos jovens que não chegaram ainda a 25 anos, bilionários, com uma mente brilhante, desenvolvendo sites como YouTube e outros mais, que vêm fomentar a comunicação, desenvolvendo assim o patrimônio e preservando também o patrimônio histórico daqueles que querem guardar seus filmes, suas lembranças. Encontramos mentes muito jovens, reencarnadas, verdadeiros gênios da eletrônica, como foi Thomas Alva Edison, tão jovem, com 25 anos, já tinha mais de 300 invenções. E ele patenteou mais de 1000 invenções. Então, qual é a idade para se começar a desenvolver o seu sonho, o seu trabalho? Beethoven, tão jovem, com 10, 11 anos, já tocava quase todos os instrumentos. Mozart, tão jovem, fazia suas composições e não passavam a limpo, gerando até inveja por parte de alguns dos seus mestres. Não conhecemos gênios cuja genialidade já não tenha brotado já na fase recém da puberdade. Todos eles. Nós passamos a memória pela lembrança da história e não encontramos nenhum homem velho ou envelhecido, nenhuma mulher madura que não tenha tido seu início, seu princípio dos 12, 13, 14 anos. É evidente que o jovem necessita de segurança, mas ele precisa mais de oportunidade. A boa nova é uma mensagem de renovação. E ela vem primeiro para o jovem. Ela vem primeiro para quem tem a mente aberta para o novo. Ela vem primeiro para os velhos desencarnados, agora reencarnados, com a esperança renovadora de fazerem melhor
nessa encarnação do que na encarnação anterior. Por essa razão, que tudo começa, todo o destino de uma vida, com os impulsos da juventude. É semelhante a um foguete, que toma o seu impulso. Depois que ele sai da órbita terrestre, ele vai seguindo o seu movimento sem a propulsão, seguindo o impulso que lhe deu origem. O momento da juventude é o momento do impulso. E precisamos acreditar muito bem nisso. José do Egito, muito jovem, não tinha nem mesmo os 25 anos, foi o substituto, ou melhor, foi a pessoa que o faraó do Egito mais confiava, e depois do faraó, ele governava o Egito. Não tenhamos medo de confiar aos nossos jovens as grandes responsabilidades. Não tenhamos medo de oferecer ao jovem a oportunidade de governar, de trabalhar, de assumir o comando, de assumir a responsabilidade. Porque se nós observamos nas eleições, parece que temos medo de delegar novas funções. Na nossa Câmara Municipal, tem tantos políticos jovens que poderiam assumir cargos impressionantes. Já falei aqui sobre um jovem que eu admiro muito. Ele hoje já não é tão jovem, mas muito jovem. Foi o homem de confiança do governador Franco Montoro. Hoje ele é o vereador mais votado da cidade de São Paulo, Gabriel Chalita. Com 41 anos de idade, ele tem mais de 50 livros escritos. Já vendeu mais de 9 milhões de exemplares. Foi secretário de Educação do Estado de São Paulo. E durante o período em que ele esteve à frente da secretaria, não teve uma greve. E o MEC registrou os menores índices de evasão escolar. O menino com 20 e poucos anos já tinha lido todos os clássicos. E era seminarista, estava na igreja. E um dia, substituindo o padre, ali se encontrava um político, Franco Montoro, que o levou para São Paulo. E com 19 anos, o governador Franco Montoro enviou Gabriel Chalita para representá-lo num seminário, num congresso na Alemanha, em que esse menino foi fazer uma palestra na Alemanha, em nome dos brasileiros, aos 19 anos de idade. Enveredou pelo caminho da política. Está envolvido no caminho da política. Tem 2 doutorados, 2 mestrados. É professor de programas de graduação e de pós-graduação. Quem disse que nós não temos esperança na política? E temos outros tantos jovens. O nosso presidente aqui da Câmara Municipal, Francisco Júnior, que não é espírita, é católico, mas que é tão jovem, e assumindo a Secretaria do Planejamento, um dos vereadores mais bem votados, um exemplo de dignidade. Quem disse que na política não temos exemplos de honestidade? E nós observamos a necessidade de confiarmos nos jovens, de confiarmos na menina, no menino, naquele que quer e que vem com o sonho dourado de conquistar e manter o seu espaço. O jovem precisa de oportunidade, porque ele tem vontade, ele tem vocação, ele tem inteligência, ele tem capacidade, mas ele não tem oportunidade. O menino Pelé, o nosso Edson Arantes do Nascimento, o homem mais conhecido na face da terra. Tem gente que não conhece futebol, mas conhece, já ouviu falar em Pelé. Vai-se para o deserto do Saara e os beduínos do deserto já ouviram falar em Pelé. E o menino, com 16, 17 anos, impressionou com seu futebol arte, fazendo com que reis, rainhas, autoridades do mundo inteiro pudessem descer ao gramado
para se curvar espiritualmente diante daquele menino gênio que sabia tratar e que sabe muito bem tratar a bola. Quantos jovens, quantas sementes que não têm a oportunidade que esses jovens tiveram? Se não fosse a sua mediunidade, certamente José do Egito não teria saído da prisão. E o menino de Pedro Leopoldo, tão jovem, publicou seu primeiro livro aos 18 anos, uma obra composta de pensamentos e de poemas, o Parnaso de Além-Túmulo, Chico Xavier, uma literatura cristalina, um jovem espantando a incredulidade daqueles que não poderiam imaginar que as vozes dos poetas, dos literatos, pudessem sair dos túmulos e, através daquela criança, escrever poemas tão precisos, tão iguais, tão ligados à natureza literária de cada um. O menino jovem de Feira de Santana da Bahia, tão novo, aos 18 anos, já era considerado um dos maiores oradores do mundo, Divaldo Pereira Franco. E a irmã Dulce, com 20 anos de idade, já começou a organizar a construção de um hospital. Aquela menina franzina, que circulava pelas ruas de Salvador, invadindo mansões abandonadas para colocar os seus pobres. E Madre Teresa de Calcutá, com 19 anos, já renunciava a tudo em benefício dos doentes. E poderíamos aqui enumerar a quantidade imensa de grandes espíritos, encarnados e desencarnados, de grandes gênios. Alexandre o Grande, com 18 anos já era conquistador da terra, aluno de Aristóteles. Todos foram muito jovens. Naquele tempo se desencarnava também muito jovem. Alexandre desencarnou com 30 e poucos anos. Já era o senhor do mundo, o grande conquistador. Marco Aurélio, Trajano, Nerva. Nós observamos imperadores romanos, jovens que não se corromperam, jovens que souberam administrar. E nós observamos os nossos jovens, carentes de oportunidade, de um curso superior para fazer música, para ser um engenheiro capaz. Nós observamos a carência de oportunidade de trabalho, o desemprego, fazendo com que muitos, pela genialidade, enveredem pela genialidade do crime organizado, pela falta de oportunidade. O Evangelho é um código que nos ensina a verdadeiramente traçar um caminho de felicidade. E o que é felicidade? Felicidade é encontrar a oportunidade de delegar oportunidades, criar oportunidades para aqueles que buscam. Muitos de nós não fazemos mais por falta de oportunidade. Muitos jovens enveredam pelo vício da droga, da dependência química, por falta de oportunidade. Mas não vamos culpar apenas a sociedade, o meio social, porque na verdade nós não temos tudo o que merecemos, nem temos tudo que necessitamos, mas nós temos tudo que desejamos. O filósofo Shawn dizia que se você busca Bernard Shawn, que se você busca uma oportunidade e não a encontra, crie essa oportunidade. Essa é a diferença do jovem otimista para aquele outro de qualquer idade, inclusive jovem, que não é otimista. O otimista é aquele que acredita na felicidade, é aquele que acredita na oportunidade, e ele busca a oportunidade.
Quando não a encontra naquele lugar, ele vai para outro lugar. Muda de cidade, muda de estado, muda de país, muda de profissão, muda de bairro, muda de rua, muda de ambiente, mas ele não desiste da oportunidade que ele quer, para que ele possa ser feliz. Já falamos aqui outras vezes que há uma diferença básica entre mundos evoluídos e mundos involuídos, ou melhor, mundos primitivos. Qual é a diferença de um mundo evoluído para um mundo primitivo? É que o mundo evoluído nos oferece oportunidades, muitas oportunidades. Os mundos primitivos não nos oferecem tantas oportunidades. A diferença de uma cidade mais atrasada para uma mais evoluída é a quantidade de oportunidades. Da mesma maneira, poderíamos dizer, qual é a diferença existente entre um espírito superior e um espírito ainda egoísta primitivo? É que o superior oferece, cria mais oportunidades para todos aqueles que convivem com ele, para que todos evoluam. O espírito primitivo não oferece tantas oportunidades. Quanto maior a evolução intelectual e moral do espírito, maior necessidade que ele sente de oferecer mais oportunidades para aqueles que convivem com ele. Portanto, o jovem é aquele que bate a porta em busca da oportunidade. E o adulto que já conquistou seu espaço tem o dever de manter essa oportunidade. É verdade que para uns a dificuldade é maior do que para outros. Alguns encontram as oportunidades e não aproveitam. São os espíritos recalcitrantes no vício, no egoísmo, no egocentrismo. Mas as oportunidades estão aí. Outros, muitas vezes, só encontram a única oportunidade, porque já as desperdiçou em encarnações passadas. E na atual, tudo para ele é muito bem contado, tudo para ele é muito bem peneirado, e ele tem que abraçar a única oportunidade que lhe apresenta com todas as forças da alma. Assim, nós vamos perceber a diferença entre aquele que busca a oportunidade e não encontra e persiste, e aquele que busca a oportunidade e não encontra e desiste. Velho é aquele que busca a oportunidade e, ao não encontrá-la, não encontrando-a, desiste. Ainda pensa assim, não é para mim. O jovem não. O jovem é aquele que busca a oportunidade, não a encontrando, ele diz, problema dele, problema dela, eu não vou desistir. Eu vou dar minha vida por isso, mas eu vou atrás. E não desiste. Nunca. Jamais, em tempo algum. Esse é o jovem. Portanto, juventude é um estado de espírito. Juventude é virtude espiritual. Juventude não é condição fisiológica. Juventude é condição de otimismo do espírito que não desiste. De dar e de buscar as oportunidades que necessita para poder ser mais feliz. Então poderíamos dizer que o Evangelho é uma fonte inesgotável de inspiração para que busquemos as oportunidades e ofereçamos-las àqueles que batem à nossa porta. Aqueles que chegam até nós solicitando, não deixemos que eles saiam da nossa companhia com as mãos vazias. Vamos sempre criar oportunidades. Eu sinto muito quando eu vejo alguém buscando o seu primeiro emprego. E a desculpa é, você não vai ser contratado porque não tem experiência. Mas se ele não for contratado pela primeira vez, como é que ele vai ter experiência? E aí ele precisa de um apoio, de um amparo, para que ele tenha condições de conseguir o seu primeiro emprego. Até no namoro.
Tem gente que fala assim: por favor, me dê uma chance para provar que eu posso fazer você feliz. E outro diz: não. Por quê? Porque você não tem experiência. Eu conheço alunas, minhas alunas, professor, eu só quero namorar um homem experiente, maduro. E eu completo: apodrecido, não é? E os meninos diferentes, eu quero sempre encontrar uma inexperiente. Eu falei: para quê? Para torturá-la. Vamos dar ao outro a oportunidade, para que o outro se manifeste, para que o outro atue, porque a reencarnação é mais uma oportunidade da justiça divina. Quantos estão do lado de lá, aguardando a oportunidade para que, através de uma nova semeadura reencarnacionista, ele possa se resgatar e, ao mesmo tempo, possa avançar na seara evolutiva? Quantos de nós precisamos de espíritos superiores para endossarem a nossa encarnação? Cada um de nós, quase 7 bilhões de espíritos encarnados, e pela Terra já passaram mais de 60 bilhões de encarnações, de nascimentos. Para que cada um de nós estejamos aqui, pelo menos 3 espíritos superiores tiveram que pedir a Deus, solicitar a autorização de Jesus, para que nós, seus tutelados, pudessem reencarnar na família em que nós reencarnamos. E então, nós passamos a pensar, por exemplo, sobre a família. Criticamos as nossas famílias. Queríamos ter um pai melhor, uma mãe mais isso ou mais aquilo, um irmão mais perfeito, uma irmã mais compreensiva. E nós nem nos apercebemos de que tem gente que não tem família. E criticamos os nossos corpos. Mas como o meu corpo está... Ninguém ama o seu corpo. É difícil amar o corpo. Ninguém fica à vontade diante do espelho. Quando você fica no espelho, logo você... no mínimo faz assim. Ninguém fica à vontade diante do espelho. Mas se ame. Olha, eu tenho esse corpo. Reencarnei nesse corpo. Posso melhorar. Posso cuidar melhor. Mas é o corpo que eu tenho. Outro dia um aluno perguntou: professor, o que eu faço para que as pessoas me amem? Eu não sou tão bonito, eu sou feio. Eu disse: quem disse que você é feio? E não era não. Mas você não tem nada de feio aí. Que olhos lindos. É só o olho mesmo, professor. Eu falei: olha, o segredo, você tem que se amar. Eu vou lhe dar exemplo de homens e mulheres que não foram tão bonitos. Maria Teresa, Gandhi. Mas ninguém consegue encontrá-los feiura neles. Porque eles se amaram. Eles se amavam e valorizaram o corpo ou os corpos que possuíam. Fragilizado, debilitado ou fortalecido. Ame a si próprio, começar com o seu próprio corpo. Cuide bem dele. Não importa se ele é isso, se ele é aquilo. Não há corpo perfeito. Todo corpo tem alguma coisa. Não encontramos nenhum pesquisador até hoje encontrou alguém que dissesse: meu corpo não precisa de mais nada. No mínimo tem que botar um botox ali, diminuir não sei o que ali, acolá. Ou seja, falta do alto amor. Mas quando você se ama, você se acha lindo, é como a mãe. O filho nasceu com deficiência. Ele não é tão bonito, mas é meu filho. Eu amo meu filho, além das aparências. E é evidente que uma pessoa pode ser bonita, pode ser bela, a mais bela dentre todas as pessoas. Se não tiver um caráter, se não tiver uma postura moral equilibrada, essa pessoa fica horrorosa para nós. Mas uma pessoa pode não ter a plástica que nós imaginamos,
Mas se aquela pessoa tiver a beleza espiritual, inicialmente da autoestima, da força, da persistência, do otimismo, a sua, entre aspas, feiura passa a ser até bonita. Tem gente que é bonita de tanto ser feio, porque se ama, não faz uma plástica para consertar coisa alguma, porque se ama. E aí a gente olha na rua e fala, mas como é que pode uma moça tão linda com aquele sujeito tão feio? É porque ele se ama. E ele não teve medo de enfrentar a beleza do outro. Eu sou feio, mas sou inteligente. Lá vou eu. Então, nós começamos a perceber que o jovem é aquele que não tem medo de buscar a oportunidade, de abrir novas oportunidades diante dos desafios. E o que é interessante, a maioria dos jovens, pelos pesquisadores, se amam e sabem que a beleza física, e sabem que a condição material, que a condição intelectual, são todas passageiras. Um dia um filósofo falou, quando você for se casar, se case com alguém que goste de conversar com você. Porque depois que todas as ilusões da matéria se passam, fica o diálogo. E meus irmãos, não tem nada mais prazeroso no mundo das relações humanas do que conversarmos com alguém que está na sintonia de afinidade conosco. Não há nada que dê mais prazer do que o diálogo, a conversa entre duas pessoas que conviveram há mais de 70 anos e tem assunto. Falta ainda tempo para conversar o que eles gostam de conversar. O diálogo, a beleza de uma sintonia. Você diz A e o outro diz B. Você vai com C e ele completa a perfeita sintonia. Por isso, vamos buscar felicidade nas coisas que custam, ou melhor, que quase que não custa dinheiro algum. O que nos faz feliz não tem preço. O que nos faz feliz não se pode comprar nos shoppings, nem no supermercado. A atenção, o otimismo, a alegria, a paz de espírito. Outro dia um aluno perguntou, professor, o que é paz de espírito? Como era aula de direito, eu disse, paz de espírito é não ser autor nem réu de processo judicial. Quem já foi réu de processo ou autor de processo judicial sabe o que é que eu estou dizendo. Tem muita gente aqui balançando a cabeça. Se você nunca passou por isso, você tem paz de espírito. Paz de espírito é você saber que não tem ninguém contra você, por razões justas, porque tem gente que tem alguma coisa contra nós por razões injustas. Aí não é mais da nossa seara, é da seara divina, da lei natural. Quando alguém não gosta de nós, diante de nada que fizemos a essa pessoa. Por isso, a felicidade consiste em abrirmos portas e semearmos no campo do vizinho as oportunidades para que ele seja feliz. E os jovens? Vamos abrir, vamos dar aos mais idosos, aqueles que não têm mais o vigor físico, porque nós sabemos que o mundo material, nós sabemos que o corpo físico é um templo para o espírito puro, mas há uma clausura também para o espírito que quer se libertar. Porque não somos da natureza material, corpórea. Nós somos de natureza material extracorpórea. Então cabe ao jovem dar à pessoa mais idosa a força e a vitalidade para que essa pessoa também não desista de passar suas experiências, de trabalhar com alegria. O idoso precisa do jovem no plano físico para ter mais energia, para ter mais força, como o jovem precisa do idoso para ter mais calma, mais cautela, mais ponderação, ser mais persistente. Muitos jovens são insistentes,
Não aprenderam ainda a beleza da persistência. O insistente quer a coisa certa na hora errada, ou a coisa errada na hora certa, ou a coisa errada na hora errada. O persistente, ele quer a coisa certa na hora certa. Ele sabe esperar. E essa é a diferença entre o jovem adolescente e o jovem da maturidade. Sabe que todo o tempo vai acontecer, vai surgir para a boa semeadura. Os jovens precisam de mais calma, precisam de mais persistência, não desistirem. Nós encontramos nossos jovens nas juventudes espíritas. Enquanto não trabalham, se dedicam, fazem o vestibular e continuam. E quando começam a trabalhar e depois a constituir família, se afastam do movimento, param de ler, esfria-se o ânimo e o entusiasmo do trabalho renovador, regenerador. Os nossos jovens precisam ter muito cuidado no momento em que começam a ganhar dinheiro, a constituir responsabilidade com marido, com mulher, com filhos. Não deixemos que o Evangelho se esfrie em nossos corações. Agora é o momento de dar. Existem 2 momentos na doutrina espírita: o momento de receber e o momento de dar. O momento de receber é quando a doutrina espírita nos consola. Ela nos recebe de braços abertos, explica que ninguém morre, nos mostra que o filho continua, o pai, a mãe, o amigo, o marido, a mulher, o ente querido, permanecem vivos e mais vivos do que nunca. A doutrina espírita nos oferece a consolação, o entusiasmo, a alegria de viver, responde-nos a perguntas até então enigmáticas. É o momento de receber. Lemos tantas obras, é o momento de receber. Assistimos tantas palestras, participamos de tantos eventos, é o momento de receber. Mas agora chega o momento de dar, que é o momento de escrever, de trabalhar, de consolar, de falar, de trabalhar em prol daqueles que estão no momento de receber. Por isso, senhores, nós sempre vivemos os 2 momentos. Em algum momento da vida, estamos no momento de recebimento. Em outros momentos, em momentos de doação. O jovem é aquele que está mais preocupado em doar, em dar, do que receber. E foi esse o ensino de Jesus para com seus jovens. Jesus se preocupou muito com os jovens, com as crianças. O seu colegiado foram de jovens. Porque ele sabia que não se pode colocar remendo velho em pano novo, não se pode colocar vinho novo em odre velho. Ou seja, a nossa casa mental, a nossa mente é o recipiente que vai receber a boa nova. O jovem a recebe de coração aberto. Aquele que já viveu um pouco mais, infelizmente, pergunta, questiona mais, como Zacarias, o pai de João Batista, questionou ao anjo Gabriel como ele, de idade avançada, poderia ter filhos, enquanto que Maria, com 14 anos de idade, recebe a visita do anjo Gabriel, dizendo-lhe que ela estava grávida e que dela nasceria o Messias. Ela apenas perguntou: mas eu não conheço o homem. E o anjo disse: para Deus tudo é possível. E ela não questionou mais. Ela apenas disse: aqui está a escrava do Senhor, a serva do Senhor. A diferença do jovem aberto para a vida, para o inesperado, para o impossível, da mente racional, mais desconfiada, que quer ver para quê? Para crer. A mente do Tomé, diferente da mente de João, o evangelista. Que a juventude que esteja em nós, que vive em nós, renasça, meus irmãos. Não tenhamos medo de recomeçar, porque todos os dias surge como um momento de renascimento, de renovação. Nos demos ou nos ofereçamos novas oportunidades de amar,
Não vamos deixar de amar porque alguém nos traiu. Não vamos deixar de amar porque alguém desistiu de nós. Não desistamos de nós. Não nos entreguemos à própria sorte. Abramos o nosso coração como Maria e dizendo aos pés do grande Pai Celestial: Senhor, aqui se encontra o servo, aqui se encontra a tua serva, que seja feita a tua vontade, porque nós temos que chegar aos píncaros da pureza infantil, do entusiasmo juvenil e da sabedoria do ancião, para sermos verdadeiramente perfeitos, para que sejamos verdadeiramente filhos de Deus. Muita paz, e que bem-aventurado seja o jovem, bem-aventurado seja o jovem de todas as idades, discípulos de Jesus, que vivem plantando, que vivem semeando oportunidades inúmeras para todos aqueles que se aproximam, para todos aqueles que batem à sua porta. Muita paz a todos.